Gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos conversar um pouquinho, um assunto bem sério aqui com vocês. Ver Jesus é bom. Ver Jesus é bom, gente. Do que vai acontecer. Só que tem pessoas que assim, ó, que descredibilizam os videntes. Tem pessoas que tiram, olha, literalmente, como diz aqui, tiram a gente pra louca, que não é possível. Então, assim, ó, olha o que tá acontecendo. Vocês acham que isso é normal? E outra coisa, gente, eu tô grávida. Eu gasto 90% de energia pra estar aqui. Se vocês soubessem o que é o que eu vi hoje, olha, assim, ó, vai ter um tempo que a gente vai pensar o que estamos fazendo no mundo. O porquê estamos, né? Então, assim, ó, eu fico tão apavorada com esse tipo de pessoas. Eu fico pensando que vai ter gente, que quando Jesus chegar, vai ter a capacidade de debochar de Jesus, tá? Vai ter gente que quando Deus falar, olha, meu filho, vem aqui, vamos conversar. Eu vim aqui preocupadíssima contar pra vocês o que eu vi. Então, assim, a gente, cada vez que eu falar, a gente tem um recado de Deus pra vida de vocês. Não é recado do diabo. É recado de Deus. Porque Deus, gente, antes de acontecer qualquer coisa, Ele nos alerta. Ele nos avisa. Ele diz, olha, filho, olha, filha. Tem como tu tomar um caminho melhor. Isso tá pra acontecer e tal, tal. E sabe o que eu percebi? Eu acho que as pessoas estão com medo. Por isso que elas debocham. Mas uma coisa que eu quero deixar claro e prevenir vocês de um tanto, tá? De um tanto. Tá vindo uma escuridão muito grande por aí, tá? Tá vindo. Lembra quando eu falava pra vocês, gente, nos grupos anteriores, você que tá no grupo, né? Deixa um saquinho de vela, de vela. Eu até sugeri pras gurias comprar lanternas e tudo mais. Lá no grupo eu sempre coloco, né? Pra se prevenir, pra se proteger. Mas tem gente que acha que é mentira. Tá vindo um apagão tenebroso aí, gente. Tá vindo um negócio aí muito estranho. Que nem eu não sei explicar pra vocês o que é isso que tá vindo. Que daqui a pouco dá uma sensação de internet, daqui a pouco dá a sensação de algo mal resolvido no céu, assim, questão de sei lá o quê. E vocês acham que é fácil pra mim ver o dia inteiro coisa? Vocês acham que é fácil? Eu queria ter uma vida normal, gente. Eu tive uma visão. Na Bíblia diz que nada, assim, ó, antes de Deus fazer qualquer coisa, Jesus, ele vai falar. Ele vai revelar os profetas. E vocês estão achando que eu sou uma tonga. Vocês estão achando que eu tô aqui brincando com a religião das pessoas, com a fé das pessoas. E não estou. Eu estou falando a verdade. Se você não acredita, tudo bem. Tudo bem, gente. Bom, então o que eu quero avisar vocês, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui do recado espiritual e depois eu vou me direcionar, como eu falei, lá no grupo, nos grupos, tá? Agora, gente, o que tá nos olhos de vocês, vocês não querem enxergar. É mais cômodo, né? Eu entendo. E eu vinha falando pra vocês há 3 anos, gente, nós estamos dentro do sistema. Tá? Nós estamos dentro do sistema. Até quando que vocês não vão enxergar? Fora o que tem de gente se gabando, assim, ó, de coisas que não tem nem sentido no mundo que nós estamos. Tem gente que tá dormindo em sono profundo. Tem gente que está dormindo em sono profundo, em coma. E quando acordar, o cenário vai ser catastrófico. Comecem, como eu ensino as alunas do grupo, a orar. Deus... Gente, tem batalhas na vida da gente que é tão difícil. E hoje uma pessoa que eu gosto muito, que é uma irmãzinha da igreja, ela me disse assim, ó. Deus, bendito, como que ela falou? Benditos são os perseguidos.
Vocês sabiam? Porque deles é o reino do céu. Deus acolhe as pessoas que são perseguidas. Vocês sabiam disso? Porque se alguém persegue alguém que fala de Deus ou que tem um brilho, Deus enxerga. A gente não precisa fazer justiça de nada. De nada. Então eu vou tentar me conectar aqui no espiritual. Quem não quer ficar, quem não acredita, simplesmente saia daqui. Eu vou falar com quem quer ouvir as minhas previsões e que quem acha que, tá, consegue entender. Combinado? E depois eu vou lá no grupo falar com as gurias e guris, apesar de... O grupo não é pago, gente. O grupo é um bônus que você ganha ao comprar o livro. Vocês não estão entendendo. O grupo não é pago. Tu não paga pra estar lá. Tu paga um valor pelo livro e de bônus você entra no grupo. Meu Deus. Então, assim, pega o teu copo com água. Vamos se conectar. Respira fundo. Eu vou começar a orar. Tá? E assim Deus vai falando com nós, certo? Espírito Santo de Deus, Pai misericordioso, Pai poderoso, que as tuas mãos estejam estendidas sobre essas pessoas, que através da minha boca o Senhor passe os recados, Senhor, necessários para que elas saibam o que vai acontecer, o que está por vir, em qual estado, em qual cidade, em qual país, para que elas possam, Deus, se prevenir. Jesus fala ao meu coração, para que eu consiga passar os recados certos aqui, Senhor, para que eu consiga falar para essas pessoas o que está acontecendo e como elas podem vir a se prevenir, meu Deus. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus poderoso, Senhor. Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor me mostre nesse exato momento e fale na minha boca o que é necessário esse povo fazer. Como a gente vai se prevenir sem alarde, sem pânico, sem medo, porque é assim que Tu és, meu Pai, calmaria. É assim que Tu és, Jesus, sem ansiedade. A ansiedade nem combina contigo, Deus. A ansiedade não combina contigo, Senhor. Deus me fala assim: os 27 estados serão atingidos. E não adianta que nada e nem ninguém vai fazer com que isso mude, pois foi falado, foi avisado. O Senhor fala que é uma grande obra que Ele está fazendo na terra, é como se fosse uma... Sabe, gente, quando tu colhe plantas, eu tenho a sensação de uma cesta gigante assim, ó. Sabe aquelas cestas antigas, cestas gigantes, e Deus, Ele colhe as almas. Ele colhe as almas. O Senhor Jesus, Ele me fala de um grande arrebatamento que está por vir. Ele fala que não adianta as pessoas tentar se enganar, os cientistas tentar achar justificativa para o que está acontecendo. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Haverá sinais no mar, no fogo, nos céus, haverá sinais nas ruas, haverá pessoas dizendo: Jesus está voltando. Eu vejo pessoas questionando: você acha que Jesus está voltando? O que você acha da vinda de Jesus? O relógio do tempo, ele foi adiantado. Ele foi adiantado, algo foi movido no céu e na terra, algo foi decretado. E eis que vocês vão ver também, o Senhor, Ele me fala assim que em Mato Grosso vai acontecer algo mobilizando muitas pessoas, aonde as pessoas terão que ajudar uma às outras. Goiás, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Rio Grande do Sul, vai virar notícia novamente. O espiritual fala: não parou por aí. E eis que depois começo pelas nações, diz o Senhor.
E eis que depois começo pelas nações, não adianta chorar, diz o Senhor. As lágrimas eram para ter corrido antes. Antes era para ter pedir piedade, não foi o que nós fizemos. Veio uma doença muito grande aonde era pedido para pedir clemência e vocês não fizeram. Nós não fizemos, filhos rebeldes. Quando veio o Covid, era para que a gente pudesse enxergar o que a gente tinha dentro de casa, era para que a gente pudesse olhar um para o outro. Não foi isso. Não foi isso que aconteceu. E o Senhor, Ele me fala ainda mais que Ele vai levar a um homem muito conhecido. Um homem aonde as pessoas endeusam. O Senhor, Ele me fala que Ele colherá essa rosa do jardim para as pessoas entenderem que não é o comando de nada, e sim o comando de Deus. Muitas crianças serão levadas para trabalhar na obra dos céus. Porque foi chegada a hora que não sei explicar para vocês, mas eu vejo assim, a terceira taça sendo derramada. Vocês vão ver também que algumas pessoas elas vão entrar em colapso mental, em colapso nervoso, porque vão tentar entender o Apocalipse e não vão simplesmente entender nada. O espiritual fala que chegou a hora que a Bíblia, como eu falei, não vai mais estar disponível. Chegou a hora do chip ser implantado. Chegou a hora que a besta vai tomar conta. O Senhor fala que se levantará uma mulher no Brasil, na qual essa mulher foi escolhida para fazer a obra, porém não está vendo. E vai se juntar com o anticristo. Essa mulher é uma mulher brasileira. Ela vai se juntar colocando metas, leis, paradigmas que não são de Deus. Virá também um homem de outro país, onde esse homem vai querer tomar terras brasileiras, os nossos bens mais preciosos. O Senhor fala que sim, os grãos vão faltar, como eu já venho falando há muito tempo. E que vai ser um ano de vaca magra. E que nós precisamos nos preparar, não só com água divina, mas com sede do Espírito Santo de Deus. A lama ainda vai engolir muitas pessoas. Está vindo, o espiritual me fala que está vindo uma onda de água muito gigante, onde vai ter muitos mortos. E as almas serão carregadas literalmente para uma outra obra, que não é a obra aqui na terra. A água vai levar tudo. Só vai restar tristeza, só vai restar pingos de areia e nada mais, diz o Senhor. E mesmo que você neste momento não esteja acreditando, o espiritual fala para mim que tem pessoas aqui que ao ouvir a minha voz, a cabeça está doendo, porque parece que essas palavras entram como flecha na mente. O Senhor fala: quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que enxergue o que está por vir. O Senhor fala que terá uma criança no Brasil e esta criança, ela vai falar da vinda de Jesus, uma criança muito pequena que vai carregar os sinais de Jesus Cristo, diz o Senhor. O Senhor, Ele me fala que as doenças que estão por vir serão sem controle. O Senhor fala que o sol, ele vai literalmente se revoltar contra os humanos. E bem-aventurado aquele que ouve, bem-aventurado aquele que não se apavora, mas teme o Senhor, orando pela sua casa e pelos seus filhos. O Senhor fala que terá grande mudança entre os famosos. O Senhor fala que vai humilhar os exaltados, aqueles que falaram que Deus não era Deus, aqueles que preferiram olhar por outros lados. E eu estou dizendo que eu não falo nem de religião. O Senhor fala que a partir de junho, diz o Senhor, as G vão começar. Nós aqui do Brasil entraremos em uma batalha terrível contra um outro país. E esse país vai nos ameaçar, vai nos sucumbir. Eu vejo pessoas de outros países chegando no Brasil de mala e cuia, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E o Brasil vai ser obrigado a dar emprego para essas pessoas, porque vai ter um acordo, diz o Senhor. Mas esse acordo é o que eu venho falando há muito tempo, é uma falsa paz.
A tecnologia vai avançar no mundo no nível hard. Os humanos serão substituídos por robôs, assim como já tem se mostrado. Os absurdos, e digo mais, diz o Senhor, eu vou desmascarar aquelas pessoas que acharam que com o dinheiro compravam tudo. Até mesmo se rejuvenesciam, tirando as rugas, a velhice, que é normal, que é natural, assim como Deus permitiu até a morte, ou até mesmo no dia do nascimento. Vocês vão ver coisas absurdas envolvendo marcas grandes. Por esses dias, diz o Senhor, eu vou mostrar uma marca grande que usava crianças ou até mesmo mulheres. Eu vou desmascarar, porque nada fica oculto perante os meus olhos, diz o Senhor. Vocês vão ver em países pessoas ajoelhadas na calçada, olhando para o céu e dizendo: Deus, tem de piedade de mim, que o apocalipse não chegue aqui. Assim eu vejo as pessoas falando, eu vejo uma mulher noticiando nos jornais que e foi dado a largada, literalmente o apocalipse está aí, temos que tratar disso, temos que falar, em todos os cantos vão saber que a vinda de Jesus está próximo. Deus usará profetas, esses profetas serão perseguidos por conta de falar que Deus está voltando. E o Jesus Cristo, ele fala que mesmo que vocês não ouçam, a palavra e a profecia vai se cumprir, porque a Bíblia foi escrita por Jesus Cristo. Se o homem mudou as palavras, foi por conta dele e não por conta de Jesus Cristo. O Senhor, ele fala que vai ter eu vejo uma cena, gente, muito terrível. Eu vou contar o resto lá no grupo, tá? Porque é muito pesado, mas eu vou contar. Olha minha orelha pegando fogo, ó. Do espiritual falar, olha aqui, ó. Olha, gente, quase incendei, ó. Isso aqui é o espiritual, ó, tá? É o espiritual falando, ó. Tu viu que ele tava falando nesse ouvido aqui, ó. Eu queria falar uma coisa que Deus, ele manda dizer assim, ó. Que no estado, que no Paraná vai ter um ocorrido com muitos jovens, tá? O Senhor fala, eu levarei sim, porque eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu não sei, eu vou explicar do jeito que eu vejo. Eu não sei se algum dia algum deles zombou, ou se eles vão estar zombando, ou se eles vão estar fazendo alguma coisa assim que... Eu não sei. Só sei que vai ser uma colheita de vários desencarnes junto de jovens, tá? Me parece Paraná. Porque, como eu disse, eu vou ter que começar a estudar geografia. Porque Deus, ele usa o conhecimento que a gente tem em mente. E eu não sou, que nem eu falei, formada em geografia. Mas eu tô estudando porque o espiritual, ele mostra cenas que a gente já tem, às vezes, armazenado na cabeça, tá? Então, assim, ó, eu talvez possa ser que eu esteja enganada na questão do lugar, tá? Mas é ali para aqueles lados. Paraná, Santa Catarina... Não vejo que seja fora disso, tá? Então, você aqui me diz também alguma coisa com a palavra Coreia, tá? Algum ocorrido na Coreia que vai trazer um espanto, algo que remeta a nós querermos orar, algo na Coreia que vem vindo aí. Eu vejo as pessoas pedindo clemência a Deus. É como se pedissem socorro a Deus, tá? Então, assim, ó, o que eu falo pra vocês? Eu quero que vocês lembrem daquela frase: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. O Senhor me revela cada coisa assim, ó, que se eu for contar para vocês de verdade, e as pessoas que são do mal, elas vão tentar contra a vida daqueles que falam de Jesus. Vocês sabem, eu já sofro perseguição, então imagina depois, tá? O Senhor fala dos 27 estados. Ele fala que vai ter mudança nos 27 estados. Assim a população vai sendo tananã, tananã, tananã.
tá? Então, o que que eu peço pra ti? Se você não quer acreditar, leia a Bíblia. Aí eu não acredito na vidente, Chay. Tranquilo, vai numa igreja, que ainda há tempo de tu ir na igreja, né? Abre a tua Bíblia em Apocalipse e veja, tá? Não tem, vocês podem brigar comigo, mas não tem a ver com o governo. Independente se fosse o Bolsonaro ou o Lula, estaria a mesma coisa. E outra coisa, eu peço que o Bolsonaro, ele vigie e ore, gente. A vida dele pode ser ceifada por conta da doença, uma doença que atinge rápido e que leva a óbito. Nós temos famílias, tá? Então, assim, ó, Jesus, olha, gente, vocês não têm noção do que vocês vão descobrir nas próximas semanas, nos próximos meses. E o que me alegra é saber que tem gente que ora, que lá naquele grupo tá buscando a Deus por minha causa. Então, assim, ó, e as pessoas que vão estar literalmente do lado da besta que a gente fala, são pessoas que não vão acreditar em Deus e que elas só vão acreditar o dia que Deus voltar, mas aí não vai dar mais tempo. Quando Jesus voltar, não vai dar mais tempo. Jesus, ele é uma coisa que a gente não vê, né? Tipo, ele é abstrato. E o que que é a fé? A fé é nós acreditarmos em algo que a gente não vê. Porque senão a gente se torna Tomé. Que a gente precisa apalpar, sentir para ver ou crer. Então, assim, ó, eu vou continuar falando. Porque Deus, depois, eu acredito que Deus ele vai reconstruir a nossa fé. Porque nós vamos passar a temer a Deus. Deus ele vai nos ajudar a enxergar Ele, isso é bom. Porque nós vamos ter sede da palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias a gente vai ter sede de ouvir pessoas falar de Deus. Eu vou lá no grupo e a gente continua a conversa lá, tá? Lembrando, o grupo não é pago. Pago é o livro que tu compra e tu ganha de bônus o grupo. Tá bem? Um beijo e vocês aí não esqueçam de orar. Combinado? Beijão e até amanhã. Vamos lá para algumas previsões. A primeira previsão que eu tenho eu vou falando aqui as melhores, tá? Pessoas de nome que iniciam com o nome L, P, I e S, tendo surpresa em questão de emprego e trabalho. Então vamos recapitular. Pessoas de nome L, P, I e S sendo recompensadas no trabalho. Tem uma outra previsão que eu não anotei, mas que eu queria falar, que pessoas que são mais sensíveis, que são mais médiums, esse ano elas não vão escapar de desenvolver a mediunidade, tá? Por quê? Os nossos irmãozinhos de luz, eles precisam muito da gente. Eles precisam muito, tá? De pessoas que trabalhem para a luz, nos ajudando, né? E nos entendendo. Então, se você é sensível, você vai sentir mais as dores, as crises e tudo mais. Mas também quer dizer que você está sendo usado por Deus. Não interessa qual religião, tá? Não interessa se é católica, não interessa se é evangélica, seja lá qual for, você vai desenvolver esse ano, de certa forma, a tua mediunidade. Se você quiser. Tu não é obrigado, temos livre hábito, mas eu acho que é muito interessante você ajudar o teu próximo, né? Gratidão por todas vocês que estão aqui hoje. Então, tem uma coisa, eu assim, ó, na verdade, eu gosto de falar, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar pra prevenir, sabe?
Então, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que vai acontecer? Mas eu vou tentar falar de uma forma... Porque eu sou muito direta, né? Eu tô tentando ser mais delicada, tipo... Tô tentando ser mais delicada com vocês. Então, deixa eu tentar explicar. No Piauí... Todas as previsões que eu fiz do Piauí não demoraram a ocorrer, certo? Eu poderia citar elas aqui, mas as minhas previsões, elas são maneiras de ajudar, tá? É uma maneira de ajudar para que não ocorra, certo? O que vocês têm que entender que eu não quero que ocorra. A mania que eu tenho de previsão prova é porque vocês pedem, vocês querem muito que eu comprove. Certo? Então, assim, ó, no Piauí, eu não fico feliz em falar isso. E muito menos depois de colocar a previsão acertada. Isso me machuca porque isso só se evita se vocês me ajudar. Se vocês não me ajudar com oração e se vocês não vibrar no bem, isso nunca vai mudar. Então, assim, uma coisa boa de Piauí é que tem muita proteção espiritual, tá? Já falei que vai ter pessoas lá em Piauí vendo santas. Vai ter uma aparição de uma santa. Já falei pra vocês que vai. Tá? Então, assim, essa é a minha forma de tentar ajudar Piauí. Eu vou falar a visão, mas eu vou falar pra vocês como é que a gente vai vibrar ao contrário, pra que isso não aconteça. Eu vejo um desencarne coletivo nesses próximos dias em Piauí. E eu vi a cena. Então, para quem vê a cena, é muito difícil. Só que eu amo o Piauí. Eu não sei, eu me sinto do Piauí. Eu já não sei, eu sempre digo assim que eu tenho uma paixão muito grande por Piauí. Piauí sempre está nas minhas orações. Mas ali vai ter alguma coisa coletiva. Tá? Vamos ver onde é que tá aqui. Coletiva. Mas eu sei que essa santa protege Piauí. Só que a gente precisa redobrar a atenção. Então, você que é de Piauí, cuidado com lugares fechados. Você que é jovem, cuidado com aglomerações. Você que é empresário, observe os fios elétricos, se tá em dia. Não sei, cuida, observa, porque eu sei que eu tenho muitos fãs de Piauí. Então eu vou pedir para você que é de Piauí orar para que esta previsão, que é uma previsão para que tenha um cuidado paliativo, não ocorra. Ok? Agora tem algo. Comentei com o meu espiritual se tinha como mudar. E o espiritual me falou assim: Shaline, tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí eu entendi o recado. E essa previsão é o seguinte: sequestro de um famoso. Eu vejo o sequestro de um famoso, eu vejo um sufoco de um famoso ou de uma famosa, tá? Não visualizei o rosto, mas eu vi que é sequestro, o espiritual fala. Só que aí eu disse, não, Deus proteja. Mas é karma. É karma. Mas mesmo assim,
Oremos, tá? Em Alagoas terá um desabamento. E aí sim que também eu peço para que vocês rezem. Alagoas terá um desabamento. E isto muito me preocupa. Oremos para Alagoas. Nós, essas quase 14 mil pessoas que estão aqui, tem força na garganta para rezar, para orar. Tenho certeza que sim. Vamos lá, outra previsão. O caso de Marielle Franco, eu já tinha falado para vocês. E eu falei ano passado. E a previsão tá aqui no meu Instagram. Eu falei assim, o caso de Marielle vai ser desvendado dentro de um ano. Dentro de um ano. E hoje eu vi uma notícia onde dizia que iriam reabrir esse inquérito, vamos dizer assim, que eu não entendo muito. E eu fiz uma psicografia da Marielle, onde o espírito confirmou que iria ter justiça, mesmo ele sendo um espírito evoluído. O espírito meio que se aproximou de mim na live. Não sei se vocês lembram, mas eu queria relembrar isso para vocês. Então a justiça será feita. Ok? Vamos ver. Agora, eu vejo uma seca em algum lugar, uma seca muito grande em algum estado, o espiritual fala, trazendo muito sofrimento à população. Aí eu quero falar uma coisa pra vocês, que eu quero que vocês reflitam e vocês pensem se eu não falei. Vocês lembram que uma vez eu tive uma visão de as pessoas vendendo água? Vocês lembram disso que eu falei pra vocês? Gente, vai chegar um tempo que a água vai ser raridade, gente. Vocês lembram disso? E aí eu vi um repórter falando que lá o pessoal tava aproveitando que estavam lá o pessoal sofrendo e vendendo água. Vocês conseguem lembrar disso? Ou seja, esses casos, eles vão triplicar. Então, eu vou dar até uma atividade para vocês fazer. Porque vai ter um estado que vai ter tanta seca que o preço da água vai ser um absurdo. Assim como já está sendo, mas isso é num estado específico que vai ocorrer. E outra coisa que eu tenho para falar, que se vocês não ouvirem, eu vou pegar o chinelo, a bota e vou dar em vocês. Gente, eu não tô aqui de brincadeira todo dia, só capa de gaita de tanto trabalhar. Vamos fazer um combinado? Toda live eu vou ensinar vocês como preservar alimento. Nós vamos começar a se precaver. E uma das coisas que eu quero que vocês façam, que eu já falei, vocês vão anotar aí no caderninho de vocês. Não não fica desperdiçando comida. Segunda coisa, vamos supor assim, ó. O azeite, ele está na promoção. Vamos dar um exemplo, né? Nunca vai estar R$2, mas vamos dar um exemplo. O azeite vai estar na promoção por R$2, um exemplo. Compra 3, 4 azeite, amada, se tu conseguir. Lembra que faz 2 anos que eu tô avisando. Gente, não é 1 ano, é 2 anos. Quando eu falei, a economia estava bombando. Aí o pessoal me disse assim, ó, louca. E agora isso tá acontecendo. Então para de esbanjar. Para de esbanjar. Como diz aqui no Rio Grande do Sul, esbanjamento, né?
Se você tiver 50 reais, o azeite, o leite, sei lá o que tiver na promoção, tu puder comprar que não vai estragar, compra, guarda aí no armário, guarda embaixo da cama, sei lá. Porque, gente, olha bem pra mim. Eu vou começar a ensinar vocês a fazer o arroz durar mais tempo, o feijão durar mais tempo. E aí, eu só tenho que organizar, eu vou começar a falar sobre isso semana que vem, tá? Eu vou começar a colocar no meu feed maneiras de fazer com que os alimentos durem mais. Isso é um instinto de sobrevivência que eu tô ensinando pra vocês. É o instinto de sobrevivência, vocês entendem o que é isso? Vocês lembram que eu falei pra vocês lá do Egito? Quem tá no luxo pensa que não vai acontecer. Vai ter um aumento, agora outra previsão. Absurdo dos preços, gente. E aí vocês vão dizer assim, nossa, aquela lá tinha razão. O aumento dos preços vai ser absurdo, da água então nem se fala. Só que o Brasil é o último a saber, né? Aí quando chega aqui todo mundo fica com os olhos desse tamanho. Então calma que semana que vem eu vou começar a ajustar isso pra vocês. Então, previsão, aumento dos preços, aumento do alimento, aumento da água. Água vai ser raridade. Agora eu vou dar uma previsão que vai cair os butiá do bolso de vocês. Calma, deixa eu fazer as outras duas aqui. Então essa seca vai vir uma seca muito grande em algum estado, trazendo tristeza, o aumento da água, do preço da água, dos alimentos, tananã, tananã. Signos: Capricórnio, Aquário e Escorpião sendo recompensados amorosamente. Ou seja, se você teve um trauma, se você, sei lá, passou por uma situação difícil, a tua vida amorosa ela não anda, saiba que se você tem esses signos aqui, vai começar as coisas a melhorar de uma forma exorbitante para você. Eu queria deixar previsões e visões que eu canalizei e que o espiritual falava comigo. Uma delas é que eu já falei e vou comentar de novo. Zé Felipe, toma muito cuidado com a tua vida. Há um perigo, uma inveja em cima desse rapaz que pode causar um acidente, tá, gente? Eu não estou falando que vai acontecer, eu espero que não e que Deus dê o livramento, mas eu sinto essa energia de uma pessoa que está se sentindo perdida apesar de tudo, um homem que é muito amado, muito querido, inclusive eu admiro muito, mas que precisa cuidar, porque há um grande risco de acidente por esses dias. A segunda previsão que eu tenho é que um dos filhos do Bolsonaro vai vir a ser internado, tá? Passando por um procedimento. Agora, eu não tenho a certeza o que acontece. A cena que eu vejo é dessa pessoa indo para o hospital pressas, então, né, gente, vamos cuidar os próximos dias. A terceira visão que eu tenho, tá? Falar novamente, o Felca precisa se cuidar, porque podem fazer uma emboscada ou até mesmo tentar contra dele. Então, que Deus dê um grande livramento. E a outra previsão que eu tenho, gente, é como se eu visse um estádio, alguma coisa ocorrendo em um estádio, trazendo dificuldades às pessoas. É como se Deus, ele pedisse para que a gente pudesse, né, entrar em oração, porque tem um grande perigo aí rondando esse estádio. Gente, eu vejo o desencargo da mãe de uma pessoa da mídia, tá? Por esses dias. Vai trazer muito sofrimento a essa pessoa. Essa mãe dela, uma pessoa muito querida, e essa pessoa ela vem às redes sociais contando essa dor, contando esse sofrimento, sabe, gente? Então, assim, ó, que Deus dê o grande livramento, e se que tiver que acontecer, né, que Deus, ele guarde de todas as maneiras possíveis, tá? A outra previsão que eu tenho, gente, é referente ao Piauí.
Gente, eu tinha falado uma vez de uma ponte, lembra? Mas o que eu vejo agora é como se fosse algo partindo ao meio no Piauí, levando algumas pessoas a óbito, tá? Então tomem cuidado. Eu gosto muito de Piauí, vocês já sabem disso, então eu peço que haja um grande livramento e que o Senhor estenda as mãos. Gente, eu vejo como se fosse um enterro, um velório e um caixão. Em cima desse caixão há uma bandeira do Brasil. Eu não consigo ver quem é, gente, mas é como se eles estivessem carregando esse caixão, alguns homens com a bandeira do Brasil. E eu vejo uma mulher, gente, ela tá com uma calça jeans, parece, com uma camiseta branca, tá? E ela chora muito, desesperada, assim, sabe? Então a impressão que eu tenho é que está para acontecer algo no Brasil que vai trazer um sofrimento. Me vem muito uma energia desse desencarne, de uma energia masculina. Então, que se possível não ocorra, né? E que se possível Deus, o universo, possam dar o grande livramento. Gente, olha só. Vem um espírito, gente. E ele falou assim comigo: hoje eu vou te acompanhar, mas é no espírito da luz. E tu vai passar umas previsões que eu vou te passar. E ele me mostrou muita coisa e eu fiquei em choque, gente. Eu fiquei em choque. As previsões que eu tenho pra falar aqui pra vocês são bem pesadas. Previsões amando desse espírito da luz para que a gente pudesse orar, tá? Então vocês vão se surpreender. Eu fiquei assim, tipo, chocada. Gente, esse espírito, ele fala que muito em breve no Brasil haverá a perda de um homem muito importante na política, aonde esse homem não estava no destino dele, o desencarne. Mas é como se tivessem feito uma reunião no espiritual. É como se tivesse feito um acordo no espiritual. E esse homem desencarna, deixando todos chocados. Eu sei quem é, mas não posso falar. É um homem da política, que foi ou é muito importante para o Brasil. Esse mentor, ele me fala sobre a frase Cordilheira dos Andes, uma coisa assim, que há um grande perigo que pode trazer uma movimentação, trazendo perigo nos arredores. Mais um terremoto, gente. E me vem em vários lugares uma sequência de terremotos abalando as estruturas, tá? Terrena ali, vamos dizer, né? Trazendo perigo à humanidade. Mas também me vem na cabeça, gente, que ele me mostra a palavra Croácia. Um ocorrido na Croácia trazendo sofrimento. Eu peço que vocês orem, que vocês busquem a Deus sobre todas as coisas. E o que ele me mostra agora vai deixar vocês um pouco chocados, mas eu preciso falar. Eu não sei se eu falo, meu Deus. Ele fala assim, como se fosse desmembrado uma seita que envolve crianças, adolescentes e até mesmo mulheres. É uma seita grandiosa. É uma seita, ele me mostra um véu preto e o espiritual arrancando esse véu e mostrando literalmente, de modo literário, sabe, gente? E ali há mulheres, crianças, adolescentes. E eles são usados para tudo. Não só de cunho
mas para outras coisas também. É tanta atrocidade, meu Deus. É tanta atrocidade que meu coração dói, gente. Como médium, ouvir essas previsões dói muito. E esse espírito é muito calmo. Ele me contou muita coisa. E agora ele fala também para mim sobre uma divisão de país. Ele fala que haverá um tipo de uma divisão de países, gente. Eu não sei de que modo que ele está falando, mas ele fala que haverá uma divisão de países. E lembra que eu havia falado para você sobre a questão de uma moeda diferente ou uma moeda única? Vai ser colocado em prática e vai criar um alvoroço. Ele me mostra a prostituição tomando conta do mundo, gente. Desculpem, me perdoem, mas essa palavra, nada contra quem trabalha com isso. Mas ele me faz ver uma cena de menino, de criança, né, gente, menores se prostituindo em uma casa noturna que também vai ser descoberto. E o mundo, ele fala que o mundo tá nisso e que Deus viria quando a prostituição tomasse conta do mundo. Então, gente, Jesus Cristo está muito perto de vir. Jesus Cristo está muito perto de vir. Gente, ele me mostra aquela mulher, a Ellen Ganzaroli. Essa moça pode sofrer um grave acidente e ficar na UTI. Essa moça precisa de proteção, tem uma energia densa ao redor dela. Aqui ele me mostra, gente, alguém que eu vejo, ele me mostra um sobrenome no quadro, Mesquita. Um desencarne de uma pessoa com sobrenome Mesquita. Uma pessoa que vai ser conhecida ou é conhecida. Espera só um pouquinho, gente. Eu vejo Vocês lembram aqueles papel de antigamente, gente? Aqueles papiro. Um papiro enroladinho com escritas nele, aonde vai ser encontrado de muito tempo e que pode trazer respostas a algo. Simária, gente, aquela moça Simária sendo hospitalizada com algo muito sério. Que Deus guarde a vida dessa moça.